E aí, gente, chegou a hora dos palpites da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já fiz aqui o balanço das 10 primeiras rodadas e agora, já neste sábado, já vamos com a 11ª rodada, que começa às 16 horas com Palmeiras e Grêmio em São Paulo. E aí começa aquela questão do calendário, né, gente? Que eu já falei várias vezes. O Grêmio, por exemplo, leva para São Paulo um time totalmente reserva. Quando fez isso lá contra o Sport em Recife, perdeu o jogo. O Palmeiras também não vai usar todos os seus titulares. Por que será? Porque tem Libertadores na próxima semana e isso certamente vai alterar o ritmo do Campeonato Brasileiro. Os reservas do Palmeiras são melhores que os reservas do Grêmio. Vou de Palmeiras neste jogo. Também neste sábado tem Atlético Goianiense e Santos. Jogo naquele estádio olímpico lá em Goiânia. É um joguinho para empate. O Atlético Goianiense não foi tão mal contra o Vasco lá no Rio, conseguiu segurar o Vasco até certo ponto, e o Santos ainda sofre com uma certa irregularidade. E lembrando que o Santos também tem Libertadores pelo caminho, então pode ser que poupe alguns jogadores. Vou de empate nesse Atlético Goianiense e Santos. Domingo, 4 horas da tarde, Flamengo e São Paulo lá na Ilha do Governador. São Paulo faz um campeonato muito ruim, inclusive se perder e acontecer tiver um vitorioso lá no Bavi de Salvador, pode ser que o São Paulo termine essa rodada na zona do rebaixamento, mesmo com o jogo pela Sul-Americana, no caso do Flamengo, em breve. Eu acho que vai dar Flamengo nesse jogo contra o São Paulo. Corinthians e Botafogo, também lá em São Paulo, nesse domingo, 4 horas. O Corinthians, gente, vai ser o maior beneficiado nesse momento de muitos jogos e de muitos compromissos para a maioria dos seus rivais. Primeiro, o Corinthians joga a Sul-Americana e só vai fazer um jogo de volta com Patriotas lá na frente e ainda em São Paulo. Tem uma tabela nesse momento que é mais tranquila e não podemos negar, né? Mostra um baita de um futebol, um time muito organizadinho, conseguiu uma vitória espetacular sobre o Grêmio lá em Porto Alegre na última rodada. É favoritíssimo contra o Botafogo, na minha opinião. Mesmo o Botafogo sendo um time muito bem organizado, na minha opinião, dá Corinthians nesta partida. Sport e Atlético Paranaense, jogo lá em Recife. O Sport é aquele time muito irregular, e o Atlético Paranaense em ascensão, para mim, vai conseguir mais uma vitória. Conseguiu várias vitórias nas últimas rodadas, reagiu, estava lá embaixo na zona de rebaixamento, já está ali naquele meio de tabela. Para mim, dá Furacão lá em Recife. Bavi no Barradão, 2 times na zona do rebaixamento. Normalmente o Vitória se dá muito bem contra o Bahia. Na minha opinião, o Bahia tem um time melhor que o do Vitória, mas o Vitória sempre se dá muito bem jogando em casa contra o Bahia. Para mim, dá Vitória, e Vitória, combinado com uma eventual derrota do São Paulo para o Flamengo, sai da zona do rebaixamento e empurra o tricolor paulista para lá. Um jogo agora de difícil prognóstico: Atlético e Cruzeiro, clássico no Independência, 16 horas. A princípio, o Galo não vai poupar ninguém, mesmo tendo um jogo pela Libertadores. Está valorizando muito esse clássico. Foi bem nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro, pelo menos em termos de resultado, não tem aquele futebol brilhante ainda, mas conseguiu 7 pontos em 9 possíveis nos 3 últimos jogos. E conseguiu vencer o Botafogo pela Copa do Brasil. Vem embalado com essa sequência de resultados e pode repetir o esquema que foi muito bem, inclusive na final do Mineiro, com 3 volantes, a volta do Adilson. Não tem o Rafael Carioca suspenso, mas pode fazer um esquema que segurou o Cruzeiro na final do Mineiro. Adilson, no caso o Roger Bernardo como volante, e o Elias mais solto para chegar para concluir na área e fortalecer a marcação ali do lado direito, que pode ter o Alex Silva de volta. Do lado do Cruzeiro, o Cruzeiro fez um excelente primeiro tempo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil no meio da semana, fez 3-0, poderia ter feito mais, poderia ter garantido a classificação. Fez um segundo tempo muito abaixo, permitiu o empate do Palmeiras e poderia ter perdido. Foi incrível, 3-3. E também outra coisa, o Cruzeiro foi muito bem contra o Coritiba no Mineirão no final de semana anterior pelo Campeonato Brasileiro. Qual Cruzeiro que vai jogar no Independência? O do primeiro tempo contra o Palmeiras e o que foi muito bem contra o Coritiba? Ou o time que não foi nada bem no segundo tempo contra o Palmeiras? É um jogo equilibradíssimo. Eu vou de Galo nesse duelo, porque joga em casa e pode ter uma formação que já segurou o Cruzeiro
recentemente na final do Campeonato Mineiro. Também no domingo, às 19 horas, Coritiba e Vasco. O Vasco, como a gente sabe, não fez ponto nenhum fora de casa e continua com a pior defesa do campeonato. Coritiba começou muito bem o campeonato, chegou a estar ali nem no G6, chegou a estar no G4, mas caiu, não faz gol há algum tempo. Ainda assim, eu acho que o Coritiba é um time melhor do que o do Vasco. Vence o Coritiba lá no Paraná. Avaí e Ponte Preta também domingo às 7 horas. O Avaí conseguiu o resultado mais surpreendente da última rodada, venceu o Botafogo por 2-0 no Engenhão. A Ponte Preta é aquele time que é o time de meio de tabela, né? Ele vai bem em alguns jogos, vai mal em outros, surpreende contra um grande, perde com um pequeno. Nessa instabilidade da Ponte, nesse início de reação do Avaí, eu vou de empate em Florianópolis. Fechando a rodada, segunda-feira, 8 horas, Fluminense e Chapecoense no Rio. Fluminense goleou na Sul-Americana na última rodada, Chapecoense não vem nada bem, perdeu na Sul-Americana, perdeu no Brasileirão no final de semana passado com um time reserva do Galo, em casa, e tá descendo a ladeira. Nesse jogo eu vou de Fluminense, do artilheiro Henrique Dourado, para mim favorito nessa partida. É isso, estão aí as previsões e palpites para a 11ª rodada. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Em breve eu volto com mais novidades. Um abraço, gente. Até a próxima.